Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui para a nossa mensagem de hoje, uma meditação muito especial. Por isso, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, olho na tela, Jesus no coração, chega mais perto e vamos hoje estudar sobre o poderoso, o maravilhoso Espírito Santo. Eu convido você, então, agora a pegar uma caneta, um papel, para anotar os textos ou até mesmo no seu celular, onde você achar melhor, tá bom? Vamos abrir a Bíblia Sagrada primeiramente no livro de Gênesis. Nós vamos ver Gênesis no capítulo de número 1 e vamos ver os versos 1, 2 e 3, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Você percebe logo nesse primeiro texto, os 3 primeiros versos de Gênesis, especialmente o verso 2, quando fala assim: e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu quero que você pense comigo no seguinte: o Espírito Santo já estava com Deus na criação. O Espírito Santo participou da criação. Na verdade, quando você vai para Gênesis 1, verso 26, onde Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ali estavam os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo está desde o começo, em toda a história da humanidade, o Espírito Santo está presente. Agora veja, depois desse texto tão importante mostrando o Espírito Santo em Gênesis, eu vou chamar a sua atenção para Apocalipse e vou mostrar para você o Espírito Santo no Apocalipse. Eu mostrei o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Agora eu vou mostrar o último capítulo do último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, vamos ver apenas um verso, que é justamente o verso 17, que diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida, ou a água da vida. Você viu que maravilhoso? O Espírito Santo está no Gênesis e está no Apocalipse. E eu posso afirmar que o Espírito Santo está em toda a Bíblia. Você pode ver o Espírito Santo, a ação dele, a obra dele, a manifestação dele em todos os livros da Bíblia. Primeiro, porque foi ele quem inspirou os profetas e os apóstolos, os escritores da Bíblia, a escreverem a Bíblia Sagrada. Então, só aí você já vê o Espírito Santo em toda a Bíblia. Mas você também pode ver ações bem claras e específicas do Espírito Santo, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Amém? Veja, por exemplo, quando Jesus veio a essa terra, Jesus nasceu de Maria. Olha só o que diz o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1. Anota esse texto que é muito importante. Mateus, estou abrindo aqui a minha Bíblia, no capítulo de número 1, a partir do verso 18, que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, quando, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então aqui você vê que a gravidez de Maria foi obra do Espírito Santo. Quem estava lá dentro? Jesus. É incrível, não é? É incrível. Agora veja Mateus 1, capítulo 1, verso 20, que diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então você percebe que eu estou mostrando o Espírito Santo em Gênesis, o Espírito Santo em todo o Velho Testamento, e agora o Espírito Santo na primeira vinda de Cristo. A gravidez de Maria foi obra do Espírito Santo, como eu acabei de ler para você. Agora veja, Jesus então veio aqui, Jesus então nasce, cresce, e Jesus começa o seu ministério. Quando Jesus começou o seu ministério, veja só o que Jesus disse numa sinagoga na cidade de Nazaré. Vamos para Lucas, no capítulo de número 4, Lucas capítulo 4, verso 18, que diz assim:
o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Esse verso tremendo, maravilhoso, fala que Jesus, na sinagoga, pega o livro de Isaías, abre o rolo do livro, e Jesus lê esse verso dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para cumprir essa nobre missão. Então você vê que quando Jesus esteve aqui na terra, o Espírito Santo estava nele, agindo através de Cristo. E por isso Cristo então menciona esse texto dizendo que estava ungido, que estava cheio do Espírito Santo para cumprir a missão, para evangelizar. Amém? Não é maravilhoso tudo isso? É maravilhoso. Agora veja, o tempo passou e aí Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus então ressuscitou, e depois que Jesus ressuscitou, Jesus continuou dando instruções. Ele deu instruções antes e deu instruções depois. Veja, por exemplo, um texto incrível que está em Lucas também, no capítulo 23 de Lucas e o verso 49. Esse texto aqui é muito importante. Você vai ver por quê. Repetindo, Lucas 23, verso 49. Eu disse Lucas 23, na verdade é Lucas 24, verso 49, que diz: E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, só para confirmar, eu li Lucas 24, verso 49. Observe que o verso começa dizendo assim: Eis que eu vos envio a promessa de meu Pai. E fala: permanecei na cidade, permanecei em oração, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que ele fala: eu envio a promessa de meu Pai? Porque essa citação está lá em Joel, capítulo 2, versos 23 e 28. A promessa feita por Deus lá em Joel é a promessa que se cumpriria no Pentecostes com os discípulos e que também se cumpriria agora nos últimos dias, em nossos dias. Por isso que o texto de Lucas 24, 49 fala: eu vos envio a promessa de meu Pai. E fala: permaneçam na cidade em oração até que vocês sejam revestidos de poder. Amém? Ou seja, esse texto está dizendo assim: Deus quer dar o poder do Espírito Santo para vocês. Então orem e clamem. E quando você vai para João capítulo 14, a partir do verso 15 em diante, Jesus fala assim: eu vou para o meu Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei outro Consolador para que fiquem com vocês. Ou seja, Jesus volta para o Pai e diz: mas o Espírito Santo permanece aqui. O Espírito Santo continua aqui para abençoar vocês, para dirigir vocês e para dar sabedoria e poder para que vocês cumpram a missão de pregar o Evangelho. Assim, Jesus deixa bem claro que o Espírito Santo ele está na terra desde o começo, continua hoje e vai estar conosco até o final. As promessas são claras. Deus promete derramar o poder do Espírito, a chuva serôdia do Espírito Santo sobre os servos e as servas de Deus, para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo e para que se cumpra Mateus 24:14 e assim Jesus possa voltar. Ou seja, nós só poderemos cumprir essa nobre missão pelo poder do Espírito Santo agindo em nós, através de nós também. Amém? E a gente pode continuar citando outros textos. Eu tenho aqui uma lista enorme de textos mostrando exatamente essa promessa que Deus concedeu ao seu povo. E nós estamos agora nos aproximando do momento em que vamos receber a chuva serôdia, que é o poder máximo do Espírito Santo para cumprir a missão que Deus deixou. Veja só o que está escrito em Apocalipse, capítulo 18, verso de número 1. Apocalipse 18, verso 1. Diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Ou seja, a promessa, a profecia é: a terra inteira, o mundo inteiro vai ser iluminado com a glória de Deus pelo poder do Espírito Santo. Vai ser a hora em que vai ser dada a mensagem com tanto poder, com tanta autoridade, que nós chamamos isso de alto clamor. Um alto clamor no mundo inteiro. Deus vai usar os seus filhos para orarem e pessoas serão curadas, para pregarem e pessoas serão convertidas. Nós vamos ver conversões que antes eram inimagináveis.
e milhares e milhares e milhares de pessoas se converterão num dia pelo poder do Espírito Santo para cumprir a missão, para que a terra inteira seja iluminada com a glória de Deus e Jesus possa voltar. Amém? Mas eu não posso terminar sem fazer um alerta. Voltemos para Gênesis agora, no capítulo de número 6. Veja o que diz Gênesis capítulo 6, verso 3. Diz assim, Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 3. Está escrito: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Então atenção, o Espírito Santo está na terra, trabalhando em nós e através de nós, mas a palavra de Deus alerta, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Isto é, vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai terminar seu trabalho, terminar sua tarefa e vai deixar de agir. E esse momento vai ser o momento em que a porta da graça irá se fechar, quando Jesus também sair do santuário celestial. Então atenção, atenção. É preciso aproveitar agora o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo em que o Espírito Santo está aqui conosco, o tempo em que a porta está aberta, o tempo em que cada um de nós pode se converter, pode se entregar a Jesus e pode nascer de novo. Porque o Espírito Santo agora está aqui trabalhando conosco. Enquanto eu estou fazendo um estudo com você, pregando essa palavra, falando do Espírito Santo, o Espírito Santo está aí do seu lado, está aqui do meu lado, falando em nossa consciência, falando em nosso coração, operando o milagre do arrependimento, da confissão, do abandono, da conversão, da entrega total. O Espírito Santo faz um trabalho extraordinário, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, nos tira lá do buraco e nos leva até Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo hoje está agindo, trabalhando de forma extraordinária, mas a profecia diz que ele não vai agir para sempre na vida do homem. Por isso, meu amigo e minha amiga, aproveitemos o tempo da graça. Aproveitemos o tempo de misericórdia, aproveitemos o tempo de salvação. Agora é o tempo da salvação, agora é o tempo da graça, agora é o tempo do resgate, da transformação completa de nossa vida. Você aceita que o Espírito Santo faça uma obra em você? Você aceita que o Espírito da verdade opere um milagre em você? Você quer receber o Espírito Santo agora? Ore a Deus, clame a Deus, peça o Espírito Santo. Todas as vezes que você for orar, peça para Deus te dar o Espírito Santo. Ele vai dar e você vai ser totalmente abençoado, totalmente abençoada por esse poder extraordinário desse ser maravilhoso chamado Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine você. E depois que você ver esse vídeo, por favor, procure uma igreja adventista do sétimo dia. Procure os pastores, os anciãos, os membros da igreja. Fala que você assiste os meus vídeos e que eu convidei você para ir à igreja. Vai ser um prazer receber você e você vai conhecer mais sobre a palavra de Deus e sobre esse maravilhoso Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje, obrigado pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu entrego este homem, esta mulher, esta família nas tuas mãos e que o Espírito Santo realize um milagre na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, tá bom? Você já é inscrito no meu canal? Se já é, muito obrigado. Se não é ainda, por favor, se inscreva no meu canal. E eu queria pedir a você, gostaria de pedir a você, que você conseguisse mais pessoas para se inscreverem no meu canal. Assim a gente vai crescer e evangelizar mais pessoas. Dê o seu like aqui curtindo esse vídeo e faça também aqui os seus comentários. Um grande abraço, Deus te abençoe, que o Espírito Santo ilumine e abençoe a sua vida. Amém.